passar então a palavra para o Gilberto, que vai abordar o tema Alegria de Viver, né? Bem em consonância com a nossa página, seja jovial. Quem não é jovial não tem alegria de viver. Vamos lá, Gilberto. O engraçado é que uma amiga chegou para mim e falou assim, você vai falar sobre a morte, né? Isso foi ontem à noite. Eu digo, morte? Aí a Sônia disse, o tema é a morte, né? Eu digo, meu Deus do céu, será que eu vou morrer, não? Será que alguém lá em casa vai morrer? Eu pensei. Aí eu recebo essa página, seja jovial. Então, aí eu tinha escolhido, sem ler a página, a alegria de viver. Então, porque tem gente que tem dificuldade, já reparou? Um amigo meu no atendimento fraterno, ele atendeu uma senhora e ela não ria. Aí ele ficou incomodado com aquilo, ele pegou um espelho e falou assim, vem cá, ri que eu quero ver, ri. Aí ela, não, que é isso, ri. Aí ele, não, mostra o canto da boca, que quem tem dificuldade de rir, viu, que vocês conheçam, pede para mostrar o canto da boca. Aqui, mais dentro. Aí a pessoa abre normalmente e ri. E ele pegou um espelho e botou num papel, fez uma receita, que eu vou passar para vocês, a receita, que é terapêutica e medicina à prova hoje, viu? Rir 3 vezes ao dia. É uma maravilha se a gente fizer isso. Quer dizer, você não vai rir. Por que está rindo? Por quê? Não, fui mandado embora e não me deram aviso prévio. Não vai rir disso, claro. Ou está rindo por quê? Não, roubaram meu carro e não estava no seguro. Não vamos rir assim também, né? Mas rir é bom. Então, olha só. Aí, quando essa senhora saiu do atendimento, a próxima era a filha dela. Aí, quando ela saiu, ele falou assim, ó, esse homem é meio doido, hein? Cuidado com ele, né? O fato é que um mês depois ela estava livre da depressão. Ela estava na depressão há 15 anos. E eu conversei com uma moça aqui que ela falou, meu senhor, eu estou em depressão há 15 anos. Eu digo, meu Deus do céu, vem um problemão aí. Por quê, minha senhora? Porque eu moro em Jacarepaguá há 15 anos e odeio Jacarepaguá. E eu amo Jacarepaguá. O que eu queria dizer para ela? Aí conversamos, a senhora tem um limão, tem que fazer uma limonada. Esse é o grande desafio da vida, né? Então, a capacidade de ser alegre não está distribuída igualmente entre as pessoas. E isso transparece visível e notadamente nas manifestações individuais. E há 2 fatores principais para explicar e justificar. Um é o estado evolutivo, o grau de adiantamento espiritual. E o outro é o aprendizado conseguido, principalmente na infância. Nessa época, a pessoa é mais sensível, não só para aceitar as informações, como também para absorvê-las e fixá-las. Porque a mente infantil é igual o barro mole, nas mãos do olheiro. Quer dizer, os acontecimentos mais emocionais, como os descendentes da família, captaram e se tornaram semelhantes aos adultos mais marcantes. A gente pode ter certeza disso. Então, é por isso que se diz que as crianças aprendem muito mais ouvindo, vendo do que ouvindo. Aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Elas imitam, né? As meninas antigamente usavam o vestido das mães, o sapato alto, né? Ficavam brincando, pegavam a boneca, quer dizer, imitando a mãe. E os garotos diziam, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Era comum a gente ouvir isso, né? Quer dizer, imitar. Então, é por isso que se diz que as crianças aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Enxergam pais nervosos e ficam nervosos. Pais alegres e ficam alegres. Pais tristes, pessimistas, medrosos, tímidos, corajosos, estudiosos, ficando de modo natural e espontâneo como eles, né?
Então, generalizando, pode-se dizer que os filhos são um retrato emocional dos pais. Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 14, nos fala da alegria. Diz ele: a grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. As sombras de tristeza e pessimismo nas religiões é obra dos homens, do sacerdócio. Não é? Eu, quando ia na igreja, eu ficava apavorado. Não é? Os 12, as 12 paradas do Calvário de Jesus, da cruz, ele carregando uma cruz, e o padre, né? Tudo. Se você fizer isso, você é pecado. Tudo era pecado. Eles não falavam, só falavam no demo, mas não falavam no anjo. Quer dizer, não tinha, a balança só pesava para um lado. Então a gente saía de lá pesado. Uma senhora, os filhos estavam muito levados, 8 e 10 anos, 12 anos por aí. Então ela falou: vou levar vocês para o padre me ajudar a educar vocês estão muito teimosos. E o padre, ela contou para o padre disse: traz o mais novo aqui primeiro. Aí botou uma cadeira na sacristia, botou o garoto, e ele ficava, uma batina surrada, ele era barrigudo, e ele ficava com as mãos para trás, igual um inquisidor, passando na frente do garoto, com o senho fechado, e perguntava: onde está Deus, para o garoto? E o garoto não sabia o que dizer, e ele aumentava o tom de voz: onde está Deus? Na terceira vez, quando ele botou o dedo em riste e perguntou onde estava Deus, o garoto deu um grito e saiu correndo, voltou para casa. Aí quando ele entrou, o maior sabia que ele iria depois, quando ele entrou, que subiu a escada correndo e entrou no armário e fechou a porta. O maior foi correndo atrás dele e ele, quando abriu a porta, ele disse: olha, nós estamos ferrados. Que é isso, ferrados por quê? Porque Deus sumiu e o padre está colocando a culpa na gente. Ele ficou apavorado com aquilo. Onde está Deus? Ele nunca tinha visto Deus, não é? Então, com a vinda de Jesus, começou a reinar o contentamento e a esperança entre os homens. Quando é que começou Jesus o seu apostolado? Quando? Quem acertar, a Beth paga o cafezinho depois. Quando começou Jesus o seu apostolado? A Fran não vale, Mayra não vale dizer. Não, como? Quando? Lá na época dele. Qual foi o dia que ele começou? Nas bodas, minha gente, no casamento, olha só. Era alegria. Casamento não é alegria? Pelo menos no dia que a pessoa casa é alegre, né? Pois é, então ali como a dizer que a vida é contentamento, a vida é alegria. Tanto é que ele transformou a água em vinho. E olha a irreverência, me perdoe eu dizer irreverência. Um garoto que bebia muito, um rapaz, quando ele entrou em casa, tinha bebido todas, e a mãe tinha chamado um amigo para conversar com ele, né? E ele falou: vocês falam, mas Jesus bebia. Como Jesus bebia? Ele falou: bebia. Ele não transformou a água em vinho? Transformou. Então, e quando ele bebeu tanto que quando perguntaram a ele: onde está lá fora tua mãe e teus irmãos? Onde estão minha mãe e meus irmãos? Quer dizer, ele não sabia dizer onde é que estavam. Meu Deus, o rapaz falou isso, que ele queria para ele, né, o endosso para continuar bebendo. Então o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial. Cada criatura que registra as promessas consoladoras de Jesus começa a contemplar o mundo e a vida de forma diferente. A pessoa é diferente. Quando acorda, o sol, a vida, não é? Vê tudo, os pássaros cantando. Quem é que olhou hoje o céu para ver se tinha nuvem branca, nuvem cinzenta, as nuvens correndo? Quem é que olhou se a vizinha pintou a casa ou botou uma flor nova? Vocês olharam hoje?
A gente tem que olhar, ver se a rua está melhor, mais bonita. É isso, é olhar o lado vivo, o lado alegre da vida, né? E Jesus falou, mas a vossa tristeza se converta em alegria. Está lá em João, nas anotações de João, no capítulo 16. Então, expressam somente júbilo e contentamento, confiança no porvir. Maria, os cristãos que aguardavam o martírio nos cárceres do Esquilino, observando a tristeza reinante, o abatimento geral, aproxima-se de uma jovem e sussurra-lhe aos ouvidos, filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. Já observaram que, olha, Emmanuel em fonte viva, hein? Já observaram que somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado? Vocês já viram um cavalo pessimista, zangado, de cara feia? Boi, cachorro? Não vi. Bom, teve um experiente orador que disse que médium triste, ou ele está com fome ou está obsidiado, uma das duas, quando o médium está triste, né? Então, Emmanuel assinala que a ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. E Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, tudo isso tem aí para vender na livraria, viu? Somente é triste aquele que não carrega consigo o ideal, a alegria de viver vem do ideal. A gente tem pessoa que passa recibo por qualquer coisa. Uma casa, duas casas geminadas, num domingo de manhã apareceu na casa da esquerda uma faixa, vendo trombone. No dia seguinte apareceu na casa da direita, graças a Deus, uma outra faixa. E a mulher foi com o marido no médico, e o que estava doente, o médico examinou ele detidamente durante 1 hora. Colocou ele na sala de espera, chamou a mulher e disse, olha, a doença dele é grave, mas séria. Mas se a senhora quiser uma sobrevida dele, faz um café da manhã, 5 estrelas para ele, faz a comida que ele gosta, deixa, não reclama se ele jogar a toalha molhada na cama, não reclama, não obrigue a ir ao shopping, que é uma coisa que ele odeia. Não faça nada disso. Se fizer isso, deixa ele assistir o futebol, filme de terror, violência, não reclame. Deixa ele ir na sexta-feira tomar o chopp com os amigos, jogar o futebol. Se fizer isso, vai ter uns 10, 15 anos de sobrevida. Aí na saída, né, ele todo ansioso, animado, né? Escuta, querido, o que ele falou? O que o médico falou? Ela, dirigindo, sem olhar para ele disse que você vai morrer. Quer dizer, para que isso, gente? Então não existe. Já imaginaram o doutor Bezerra aparecer aqui, um vidente, olha aí, o doutor Bezerra estava sério, emburrado, ele acho que estava de cara feia. Já repararam? Ninguém disse isso do doutor Bezerra. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Nós não temos ideia do valor de um olhar de um sorriso de simpatia. Uma amiga nossa daqui tomou um ônibus, sentou um lugar só. Entrou um rapaz, sentou do lado dela, ela sentiu uma vibração pesada. É médium. Aí olhou para ele sorrindo, perguntou as horas, ele sorriu, correspondeu ao sorriso, ela agradeceu, você é muito gentil, viu? Ele agradeceu. 5 minutos depois ele levantou, bateu no braço dela e disse, fica calma que com você não vai acontecer nada. Ele assaltou o ônibus todo. Tem muito tempo isso não. Menos ela, por causa do sorriso, por causa da receptividade que ele teve. Não custa nada, desarma qualquer um. O espírito entrou na fila, no banco, naquela fila do Jesus está chamando, é a fila que eu costumo ir, né? Da prioridade, né? Jesus está chamando aí, e cumprimentou o velho que estava ali atrás.
que dizem que o velho faz bem 3 coisas na vida, viu, Carlos? 3 coisas na vida. Rezar, contar caso e reclamar. Então, eu reclamo, Marlene? Não, minha mulher está ali, pode dizer se eu reclamo. Eu ainda não completei o 3º estágio, que é reclamar. Bom, aí, o que eu estava falando mesmo? Eu vou ter que começar do início. Não, minha palestra é decorada, eu vou começar do início de novo. Não, fala uma de cada vez. Na fila do banco. É isso mesmo. Aí, deu bom dia o último homem que estava lá, ele falou, bom dia, porque eu não lhe conheço. Ainda assim, bom dia. Verdade isso, gente. Foi um orador amigo meu que falou isso. E ainda por cima é sem vergonha, o homem respondeu. Ainda por cima, não lhe conhecendo e sem vergonha, bom dia. Aí o homem desabou. Olha só, estava com a mulher doente, à beira da morte, que ele amava, desabafou, um amigo era espírita, levou ele para o centro espírita, ele se acalmou, ficou resignado, e a desencarnação da mulher dele foi encarada de uma forma serena, tranquila. Gente, olha só, um bom dia, uma boa tarde dado, não faz mal que a pessoa não responda, vai dando. O problema é nosso, é como diz o Divaldo, o nosso problema é amar. Se a pessoa não nos ama, o problema é dela. E se nós somos amados e não amamos, o problema é nosso. Então vamos amar, vamos entregar a vida a Deus, o melhor que a gente tem. Vamos fazer isso. Então, manter o bom humor, ainda quando as circunstâncias sejam adversas, é sinal que a alegria está dentro de nós. Um dia o Chico estava com o olho doendo muito, atendendo as pessoas. Então ele não aguentou, pediu ao Ciro Costa, um jovem poeta desencarnado, que chamasse o Dr. Bezerra de Menezes, que já tinha ido embora. Olha só a disciplina, a organização, que também é do lado de lá, e deve, por isso, ser também aqui. E o doutor Bezerra veio, Chico, por que você não falou que o olho estava ruim? O doutor Bezerra, ocupado, trabalhando lá, não viu que o Chico estava assim. Porque não existe mago do lado de lá, não. A vida é normal. É claro que eles têm mais possibilidades, mais situações. Aí, o doutor Bezerra colocou a mão na vista do Chico, a dor foi desaparecendo, diminuindo, a hemorragia foi cessando. Aí o Chico, para justificar o pedido, disse, não, o senhor me desculpe, né? É que a maneira de um burrico, eu estou necessitando da disciplina, de um cabresto para eu continuar no trabalho. Aí o doutor Bezerra perguntou, Chico, se você é um muar, é um burro, o que é que eu sou? Aí o Chico sorriu e disse, o senhor é o veterinário de Deus. Foi a primeira vez que ele viu o doutor Bezerra dar um sorriso largo, espontâneo, franco, não é? Então nós podemos, até doentes, sermos alegres. O Gerônimo Mendonça um dia sentiu uma coisa gelada e fria aqui na testa. E ele já estava cego. Chamou a mãe e disse, ô mãe, vem aqui. E quando o filho pede, a mãe é ordem, né? Ela foi, pega um travesseiro e dá umas travesseiradas no meu rosto que tem algum bicho aqui, mas não acende a luz não, só depois. Ela pegou um travesseiro e deu vigorosas travesseiradas no rosto dele. Chega, mãe, chega. Aí quando ela acendeu a luz, era uma perereca verde. Então ela se desmilinguiu e escorreu o verde pelo rosto do Jerônimo. Aí a mãe, Jerônimo, meu filho, como é que você está verde? Claro, ela matou a perereca com tanta travesseirada no rosto dele. Um dia ele pediu um orador para amigo dele para fazer uma palestra que o médico proibiu dele sair, porque ele estava muito debilitado. E o orador foi, chegou no meio do caminho, um desastre. Capotou com um carro, mas não sofreu nada. Ele, com o carro ainda meio zonzo, abriu o evangelho, vou ver o que cai para mim, diante desse acidente. Aí quando ele abriu, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele ligou para o Jerônimo, meu filho, olha, nem para morrer eu estou prestando, porque eu não sou um homem de bem, senão eu teria morrido, rindo. E rir é o melhor.
remédio. É terapêutico, a ciência já descobriu isso. Voltaire dizia, né? Rir é o melhor remédio. Então eu vou receitar para vocês, rir 3 vezes ao dia, mas rir uma risada franca. Uma depois do café, outra depois de tardezinha e de noite. Vocês vão sentir um sono mais fácil, a dor até vai embora, entendeu? Porque tem gente que, olha, é rainha ou o rei do pessimismo, nada vai dar certo. O não é a palavra principal delas. Então a amiga abriu a janela, que dia, vai chover, meu Deus do céu, tenho que ir para aquele emprego com aquele chefe ignorante, aquele emprego subalterno, olha só, esquecido que tem 34 milhões desempregados sonhando com aquele emprego subalterno com um chefe esquisito. E ela então ligou a televisão. Ligou a televisão, 10h30 da manhã, e ficou assistindo Fátima Bernardes. Quando acabou, RJTV. Quando terminou, Vale a Pena Ver de Novo. Quando terminou, Malhação. Olha, eu não vejo televisão não, viu? Ela é que me fala esses programas. Bom, então a ciência americana pegou os cientistas, 10 estudantes, e examinaram eles enquanto eles assistiam uma comédia no cinema. Constatou-se um significativo aumento de glóbulos brancos no sangue, olha só, responsável pelo aumento da taxa de defesa do organismo contra infecções e doenças. Então vamos rir, gente, vamos rir, a regra é rir. Além da maior produção de endorfina, substância natural que o cérebro produz, aliviando a dor. Então, a risoterapia vem sendo usada com sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, na França e no Japão. É verdade. A ciência usa isso. Não tem aqueles palhaços que vão nos hospitais, hein? Doutores da alegria. Então, porque a alegria é saudável. A alegria é saudável. Olha, com as mulheres, viu? Quando a gente ri, a gente distende 16 músculos da face. Quando fica emburrado, 60. E olha, e aí aparecem os vincos, as rugas, e depois para tirar tudo isso, custa caro no doutor, viu? Custa caro. Então, agora vamos ver a mediunidade. Vamos ver escolhas. Mediunidade é a única coisa que não podemos escolher agora na Terra, porque vem conosco. A gente nasce com a mediunidade no corpo, vem no sistema nervoso, porque foi escolhido antes. A escolha começa pela manhã. Levanto, não levanto. Faço almoço, não faço. Tem miojo. Escolha feita, vem as consequências. Miojo, tal do miojo. Vocês conhecem, né? Já usaram, né? Então, pelo jeito Daí relegam a mediunidade a segundo plano, se tornam infelizes. Gente, quem tem mediunidade acentuada e não trabalha, a vida vai para trás. Pode ter certeza disso. Começam a aparecer os problemas artificiais, que não estavam na nossa programação. E o conhecimento da doutrina espírita otimiza o processo de escolha. Quem conhece mais, escolhe melhor, não é? Emmanuel falava que o grande projeto da doutrina espírita é ensinar a criatura a pensar. Porque quem pensa direito vive melhor. O Chico escolheu o quê? Servir. Outros escolhem a acomodação, a inércia. Depois, desencarnados, reclamam, dizem que foram injustiçados. Queremos ser felizes? Queremos. Precisamos de conformação. Não é um mundo de prova e expiação? Temos que ter conformação. André Luiz fala, olha só, gente, essa é para copiar. 90% dos processos obsessivos nascem da falta de responsabilidade dos médiuns. 90%. Palavras de André Luiz. No livro, eu acho que foi
Respostas da Vida, mas eu não me lembro qual é o capítulo. Vocês leiam o livro todo que vão encontrar esse texto lá. Então, trabalhar no bem enquanto estiver ao nosso alcance, porque todos os processos de obsessão, quase sempre nascidos da força mediúnica inconsciente, crescem na medida das tuas horas inúteis. É Emmanuel que fala. Vamos repetir. Todos os processos de obsessão, quase sempre nascidos da força mediúnica inconsciente, crescem na medida de tuas horas inúteis. Tem espírita que tem medo da morte, tem espírita que tem medo de alma de outro mundo, sabia disso? Tem espírito que tem medo de espírito. Eu tenho uma amiga que ela não desce para beber água se não tiver luz, se tiver escuro, e ela é espírita. Então, uma senhora doente recebeu a visita da enfermeira, de uma enfermeira. Eu trabalho na capela do hospital. Ela começou a gritar: socorro, é a morte que veio me buscar, porque ela trabalhava na capela do hospital. Ela pensou que ela fosse buscá-la. E uma senhora, olha, ela gritou muito. Os espíritos dizem que quanto mais a criatura grita no velório do marido, esquece mais rápido. Quanto mais é grande a gritaria. Então a senhora gritava: eu quero ir contigo, fulano, não me deixe só, eu preciso ir contigo. E aquela situação estranha, e ela agarrada ao caixão até que os dois caíram na cova. Aí ela mudou o discurso: me tira daqui, me tira daqui. Pediu para tirar ela dali, porque ela mudou. Bom, então vamos ver algumas situações emocionais que nós precisamos derrubar do nosso estado, da nossa economia espiritual. Por exemplo, ansiedade. As criaturas ansiosas correm para lugar nenhum. Não sabe por que correm. Pega a pasta e sai correndo para lugar nenhum. Já repararam? Os acomodados são em número maior do que os maus. Olha, o comodismo... A omissão é maior do que pessoas más na Terra. A grande maioria é omissa, lava as mãos, não quer saber. Tem gente que eu falei, tem medo de tudo, né? Da chuva, da condução cheia, do sol, do ladrão, do chefe. Agredimos para não sermos agredidos. Temos medo de ficar em casa, de sair, de amar. Será que vai dar certo? Então, olha, tinha uma senhora que estava olhando estava numa esquina esperando o marido e olhou, ela tinha esquecido o óculos em casa, e ela olhou um senhor olhando muito para ela, e ela, meu Deus do céu, ele está olhando muito para mim, eu não conheço ele, e ele começou a vir na direção dela, e ela foi então e apertou o passo para o outro lado, e ele apertava o passo, ela foi correndo, aí ele foi correndo: ô fulana, sou eu, teu marido. Quer dizer, porque ela tinha esquecido o óculos em casa e não viu, né? E uma senhora que tinha uma vida muito difícil, era uma médium semi-analfabeta. Olha só a importância de vencer as dificuldades e o trabalho. E ela, então... foi curada da obsessão no centro, lá em Uberaba. O Chico colocou ela numa mesa mediúnica. E ela tinha uma característica rara nos médiuns. Ela recebia mentor com facilidade. E rapidamente, porque tem médium assim. E o médium que não trabalha com mentor, tem médium que não recebe mentor. É só espírito sofredor. Não é que a mediunidade dela seja falha ou que ela não tenha virtudes, não é uma questão técnica, é uma questão de aparelhamento do passado, da vinda. E tem pessoas que têm a facilidade, que é rara, de receber logo os mentores, e ela recebia mentores. E como só tinha na mesa gente com diploma, ela era a única semi-analfabeta.
eles começaram a dizer que era animismo, que era mistificação. Ela chorou muito e foi ao Chico, e então o Chico disse, não, minha filha, você está no trabalho certo, você não deve parar, não. O problema é deles, o problema é deles. Deixa eles pararem, o problema é deles. Então, olha só, eu estava em Uberaba e uma senhora de luto, sem brincos, sem pintura, estava recebendo a 5ª mensagem do filho desencarnado pelo Chico. Não é um luxo isso, gente? A 5ª mensagem. E ela não ria. E o Chico botou Egorina Cunha. Quando o caso era mais grave, ele mandava via Sacramento procurar Egorina Cunha, que era campeã do otimismo. Usava muletas, tinha dificuldade para andar, mas era um dínamo para trabalhar. Então eu escutei ela falar para a moça, minha senhora, a senhora recebeu mensagem do seu filho, é a 5ª vez, está aí, parece que está de luto, parece que ele morreu ontem. Ele é espírito imortal, e ela tinha um casal de filhos, que eu conheci inclusive, vai se pintar, se enfeita, bota um brinco, uma coisa, e ela nada, né? Aí eu pensei, eu digo, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer alguma coisa para ela rir. E eu me lembrei daquela piada que o Chico contou, eu conto sempre por quem contou, foi o Chico, eu estava a meio metro dele quando ele contou. Tem alguém aqui que não escutou ainda essa piada, então eu vou contar. É a piada do papagaio espírita. Quem não contou, levanta o braço. Quem não conhece? Então eu vou contar. Um casal de jovens espíritas tinha um papagaio. E eles faziam o culto do Evangelho, liam o Evangelho todo dia, o Livro dos Espíritos, o papagaio está lá só assimilando, né? Porque o papagaio repete aquilo que a gente fala constantemente. Então o papagaio era versado em Evangelho. E eles tiveram que mudar e deixar o papagaio no apartamento. Aí entrou um casal materialista, completamente diferente. E o casal começava a brigar. Quando o casal brigava, o papagaio dizia, espíritos do bem, acudi, estamos diante da obsessão. São espíritos endurecidos. E ele falava que ele conhecia, né? Até que o doutor Bezerra, atende, acorde. Até que um dia a briga aumentou, a moça jogou uma jarra no marido, o marido abaixou, e o papagaio viu aquela jarra crescendo na direção dele, ele abaixou, a jarra espatifou na parede, quebrou, ele olhou, eu acho que ele era esperto, carioca aqui da Taquara, quando ele olhou, ele disse assim, se eu não fosse médium vidente, nessa eu teria desencarnado. Aí eu contei para ela e eu só vi a gengiva dela, ela não riu, só mostrou a gengiva. Era dura de rir, meu Deus, talvez eu não tenha contado de bom jeito, né? Então é isso, minha gente. Então, o materialismo hoje, a supercultura, uma página que está no livro Ceifa de Luz, consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. Então, isso Emmanuel falou na década de 60. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente a angústia e a obsessão. Isso acontece porque o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Gente, o Brasil não nasceu para ser o primeiro na economia, o primeiro no dinheiro, o primeiro no progresso material, não nasceu para isso. O Brasil foi criado para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Veja os espíritos que nasceram aqui. Chico Xavier, por exemplo. Olha o exemplo dele. Gente, ele iluminou o Brasil e uma parte do mundo.
com o Espiritismo. E que de maneira ele iluminou? Ele tinha mansão, ele tinha segurança, ele tinha dólares no banco, ele tinha conforto, material excessivo? Não. Tinha um sapato, ele não costumava não apertar os laços, porque ele tinha o hábito de, quando psicografava, ele ficava esfregando um pé no outro e tirava do sapato, né? Às vezes ficava horas. Uma vez eu fiquei 1 hora em frente a ele, em pé, e ele psicografando na mesma posição. Eu comecei a me dar dor nos rins, eu tive que ir lá fora, no pátio, sentar, para mudar de posição, para aliviar a dor. Então, gente, mas por que ele iluminou o mundo? Foi com a mediunidade? Não, foi pelos seus exemplos. Pelos seus exemplos, um homem simples, mas um apóstolo, com toda certeza, depois dos grandes apóstolos, Chico Xavier foi o apóstolo. E hoje é pouco falado e pouco dito nas palestras espíritas. Por isso que eu não me canso de falar e vou falar sempre, até porque o nosso centro aqui teve o aval, o endosso dele para ser fundado. Então, minha gente, então é isso. Então a gente tem que procurar em qualquer situação a alegria de viver. Então cabe ao Espiritismo. Então, como disse Emmanuel, o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. E cabe ao Espiritismo a tarefa de auxiliar o próximo a pensar, não é? Várias nações, isso é pesquisa, tá? Entre elas Canadá, Estados Unidos, Islândia, Irlanda e Suíça, apresentam altos índices de suicídio. E tem um alto índice econômico e educacional. Por quê? Porque falta religião. E quando eu falo religião, é religião sentimento. Uma amiguinha nossa daqui passou 3 meses em Nova York, não encontrou um garoto daqueles americanos que fosse espírita ou que tivesse religião. Nenhum deles tinha religião. Então, acontece isso que a gente vê. Então, o que o amor fala? Olha o que Paulo falou. Isso é uma responsabilidade para nós, viu? Que eu transfiro para vocês, pelo fato de serem espíritas. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Então, do espírita, gente, viver como a gente já viveu antigamente, quantas encarnações nós temos? Sabe há quanto tempo nós temos essa encarnação com o privilégio de discernir e pensar? Segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, 200, e que 2 esquisito, hein? Mas é 2. 200 mil anos. Nós já estamos reencarnados com raciocínio e o direito de pensar e, por consequência, com responsabilidade. E para chegar a esses 200 mil anos, nós navegamos 1.200 bilhões num estado primitivo, para alcançar os 200 mil. Então, gente, quantas encarnações nós já tivemos? Nós já reencarnamos em todas as peles do mundo, de todas as cores, todas, posso dizer isso sem medo de errar. Nós já tivemos poder, nós já tivemos dinheiro, nós já tivemos beleza física, já tivemos pobreza, tudo isso nós já passamos. E agora chegou a hora do Espiritismo. Então, não é obrigado, a gente não precisa virar santo da noite para o dia, Jesus espera isso de nós, mas basta que a gente faça o que a gente pode fazer, não é? O Chico, uma vez, ele passava quando ele ia para a Fazenda Modelo, tinha uma senhora que ficava no portão, e ele, rapaz ainda, logo quando ele começou, ele
cumprimentava ela afetuosamente e com um sorriso. E ela ficava admirada daquilo, porque ela não conhecia ele. Até que veio a saber, a neta era espírita, a neta era a Célia Diniz, que esteve aqui e autora daquele livro Vencendo a Dor da Morte. Mas a avó era evangélica, mas era uma senhora boníssima, não era fanática. E um dia ela falou, eu quero conhecer aquele rapaz que você diz que ele tem esse tal de centro espírita, que você tanto fala. Eu quero ir lá para conhecer o centro espírita dele e conhecê-lo melhor. Por quê? Por causa da maneira cordial, afetiva com que ele cumprimentava a ela. Não é? Quer dizer, tinha uma senhora num centro grande, festejado. Olha, falou para o dirigente, eu tenho que colocar o nome do meu vizinho, da vizinha que mudou agora, que é vizinha de porta, porque ela não gosta de mim. Olha, gente, como disse a Berenice Lima, tem muito espírita que vou escrever aqui, o que ela disse, tem muito espírita que é reencarnacionista. Está acabando, gente, viu? Tenham paciência. Do passado. Utiliza a reencarnação só para falar do passado. Ah, não, esse meu marido ignorante é resgate do passado. Ah, esse filho que não serve, que é mal educado, é resgate. Tudo é resgate para ela. Quer dizer, ela vê a reencarnação como no passado, não vê no futuro. Então, o Chico, então, ele cumprimentava essa senhora, ela se tornou espírita, e a Célia Diniz, olha a lição, a reencarnação não erra de endereço. Nós não nascemos no lugar errado, nós não nascemos na família errada, nada disso, é tudo certinho. A Célia Diniz, ela perdeu um filhinho com 3 anos de idade, que ele foi subir na bicicleta com a babá, mas deu um impulso muito forte, caiu, bateu com a cabeça, com a testa no chão, e estava ali dentro, no cérebro, uma falha que estava projetada justamente para ele desencarnar aos 3 anos de idade. Era a aprovação dele e da mãe. Então um dia o Chico perguntou, Célia, você perdoou a babá? Perdoei, mas você perdoou mesmo? Perdoei. Aí o Chico falou, olha, você deve agradecer a ela o fato dele ter desencarnado na mão dela, porque se ele desencarnasse na sua mão e do seu marido, vocês não suportariam o peso do remorso e desencarnariam antes da hora. Olha só, a misericórdia de Deus. O irmão dela, da Célia Diniz, pediu para vir cego nessa encarnação. Não veio cego. Estava brincando aos 12 anos de idade com um estilete. Quando feriu a sua vista, ele perdeu uma das vistas só. Aí o Chico, conversando com ela, disse, pega um retrato que vocês têm dele de 2 anos atrás. Sem saber, o Chico perguntou isso. Foram lá, acharam o retrato, e quando mostraram, estava na vista lesada, uma bolinha branca no lugar da córnea, da visão, né? Quer dizer, mostrando que ali seria a vista lesada. Então o Chico falou, se ele tivesse nascido cego, ele não suportaria a cegueira e ia desencarnar antes da hora. Gente, então nós temos como reclamar das dificuldades da reencarnação? Não temos. Foi escolhida, é igual uma costureira que faz o vestido, o costume para a mulher que vai ao casamento certinho, sem uma dobra, sem um vinco, sem um pedaço de pano a mais. Então a nossa encarnação é certinha. Convivemos com aquele que a gente merece, do jeito que está, e deixamos de conviver, ou ficamos mais tempo. Um dia o Chico, a dona Susana Mouzinho, que era amiga do Chico Xavier, e o nome dela está na Bíblia,
Ela foi uma daquelas mulheres do Evangelho, e é Susana lá na Bíblia, isso o Chico falou, e ela continua aqui como Susana, fez muitas palestras aqui, mas isso nos primórdios da nossa casa. Então, quando o Chico estava cansado, doente, disse para ela que não ia ficar muito tempo aqui, ela disse: Chico, me leva com você, vê se dá para você me levar. Olha a autoridade moral do Chico, hein? Ele olhou para ela e disse assim: eu até poderia interferir, mas o seu compromisso é com Jesus. Ela continua encarnada, está morando na Ilha do Governador com a filha e tem 90, 91 anos de idade. Então, gente, vamos aproveitar. Não existe idade, como disse a oradora, aposentou, parou de viver, que nada. Essa coisa é antiga. Olha, eu vi o meu tio, meu pai, sonhando, falando na aposentadoria, como se a aposentadoria fosse ganhar na loteria. Então eu achava aquilo o máximo. Então um amigo perguntou ao filhinho de 8 anos do amigo espírita: quando você crescer, você quer ser o quê? Ele falou: aposentado. Quer dizer, hoje eu não sei se ele falaria isso. Então é isso, gente. Vamos cultivar a alegria de viver, não é? O Jerônimo, para encerrar efetivamente, escutei aquela frase surda aqui: graças a Deus. O Jerônimo, ele estava no cinema antes de ficar cego. Olha, o Jerônimo colocavam nele um saco de 30 quilos de areia no peito, meia hora de manhã, para aliviar a dor da angina. Ele tomava, às vezes, 20 Isordil por dia. Tinha artrose, artrite, era hipertenso, mas antes de ficar cego, ele estava no cinema, que ele gostava muito de cinema. E veio uma moça, e estava escuro, já estava o filme começado, esbarrou na cama, era uma cama que eles colocavam junto das cadeiras, e esbarrou na cama e caiu no chão. Aí falou: ô, seu enfermo, infeliz, doente, crônico, falou alto. Onde eu encontro, onde eu vou, esbarro com você. Eu vou na praça pública, lá está você. Eu vou no campo de futebol, eu encontro você. E agora no cinema também. Aí todo mundo olhou para o Jerônimo para ver o que ele ia responder, né? Aí ele falou: minha senhora, isso acontece porque a senhora não para em casa. Quer dizer, não se deixou ofender, não ficou ferido. Então, gente, vamos aproveitar aquilo que nós temos. Nós temos, já falei isso, vou falar de novo. 86.400 valores por dia. Todos nós aqui temos. Eu, a Sônia, a Gabi que está dormindo, vocês. 86.400 valores por dia, para fazer deles o que a gente quiser fazer. Não é uma beleza? Não somos ricos? Somos. Sabe quais são esses valores? O tempo, 86.400 segundos por dia. Então vejam, pergunta ao reprovado o valor de um ano, o peso de um ano na vida dele. Pergunta ao homem que perdeu o avião por minutos porque o trânsito atrasou, que ia fazer um excelente negócio numa outra cidade. Pergunta aos apaixonados o valor de uma hora, meu Deus do céu, passa tão rápido. Pergunta ao atleta de ponta, que trabalhou asperamente, com disciplina, sofrendo dores, um ano para alcançar a medalha de ouro, e por 2 centésimos de segundos só alcançou a de prata. Pergunte o valor. Então, minha gente, aproveitemos o tempo, porque passa o tempo e corre tanto em sua marcha milenar. Indiferente ao riso alheio às dores e às alegrias, vai pondo os dias sobre os dias, como contas a somar. Ódios, lutas, paixões e enganos, nem mesmo podem retardar.
sempre embuçado em seus arcanos, vai pondo os anos sobre os anos como parcelas a somar. Passa o presente a ser passado, passa o futuro a ser presente, e a ser passado a de passar, enquanto o tempo indiferente, em seu constante caminhar, em sua marcha indefinida, vai pondo vida sobre vida, em sua eterna conta de somar. Muito obrigado pela paciência, muita paz a todos.